Pare, não role a tela. Solta a mandíbula. Deixa a língua cair do céu da boca e respira fundo uma única vez, pelo nariz, e solta pela boca. Existe uma vibração sutil, quase um zumbido, que percorre o seu corpo em momentos de silêncio. Não é nos ouvidos, é no peito. É um sinal tentando chegar, uma transmissão que há muito tempo busca a sua frequência. Essa vibração tem nome. É a sua assinatura de alma sendo chamada de volta para casa. Há uma inquietação silenciosa em você, um sentimento de espera por algo que nunca chega, uma saudade de um lugar que a sua mente não lembra, mas que o seu coração jamais esqueceu. É por isso que, às vezes, do nada, os olhos se enchem de lágrimas. Não é tristeza. É a sua alma reagindo ao chamado que finalmente atravessou o véu. Nesta transmissão, você vai entender por que o seu corpo tem reagido com emoções que a sua mente não explica. Vai receber a confirmação de uma conexão que você achava que tinha perdido para sempre. E vai finalmente ouvir a mensagem que a fonte, através dos seus irmãos arcturianos, enviou especificamente para você, pela primeira vez em anos. Você já se sentiu sozinho em um nível que ninguém ao seu redor conseguiria entender, não importa o quanto tentasse explicar? Já sentiu que as suas preces e intenções batem no teto e voltam, sem resposta, como se estivesse falando com uma parede? Já sentiu uma tristeza tão profunda, tão antiga, que parece não pertencer a esta vida, a esta história? E se essa tristeza não fosse sua, mas sim a saudade de casa que a sua alma sente, um eco de uma separação que aconteceu há eras? Agora pense comigo, e se esse choro que vem do nada não fosse tristeza, mas sim a sua frequência original tentando romper o véu da sua consciência? E se essa sensação de não pertencer a lugar nenhum fosse, na verdade, a maior prova de que você pertence a um lugar muito mais alto? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro não é apenas uma leitura, ele é uma chave de entendimento espiritual para parar de se sentir cosmicamente isolado, entender por que a sua conexão parecia perdida e descobrir como a sua vida muda quando você finalmente recebe a mensagem direta da sua origem. Muitos já sentem que precisam mudar a forma como percebem os sinais, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela por que você sente esse choro súbito, porque olha para o céu e sente um vazio, e porque a memória de casa te assombra em silêncio. A dor de passar pelo próximo momento em frente ao espelho, sem reconhecer a própria luz, é algo que não precisa mais sentir. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a solidão da sua alma antiga não tem mais poder sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Desperto. Esse será o seu ato de reconhecimento, e hoje mesmo Deus, o universo e a vida podem te mostrar a sua verdadeira casa, porque essa solidão da alma antiga é um eco que hoje se cala para sempre. E sobre exatamente isso, sobre esse choro que vem sem aviso, sobre essa memória de um lugar que não é daqui, há uma chave de 3 minutos que cabe exatamente dentro do próximo momento em que você se olhar no espelho e não se reconhecer, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da consciência. E além do nosso guia digital, alma, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou até você hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais almas como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra alma que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, alma. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, essa chave já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final,
Porque sem o contexto que vem agora, a chave não opera com a mesma força sobre a sua memória estelar. Mas o nome do que está acontecendo com você ainda não foi pronunciado. E agora, você vai reconhecer 5 sinais que a sua consciência já registrou, mas para os quais ainda não tinha um nome. Não é para procurar, é para sentir. São memórias do seu corpo, reações da sua alma que a sua mente tentou classificar como cansaço, estresse ou imaginação. Mas a verdade é que são ecos da sua verdadeira casa batendo à sua porta. O primeiro sinal é o despertar antes do alarme. Você acorda entre 3 e 4 da manhã, não com um susto, mas com uma calma profunda, como se estivesse esperando por alguém. Seus olhos se abrem no escuro e por um instante o quarto não parece o seu. Essa não é uma insônia comum. É a sua consciência entrando na janela de transmissão, o momento em que o véu entre os mundos está mais fino e os seus guias podem finalmente te alcançar sem a interferência do ruído mental do dia. O segundo sinal é o choro súbito de beleza. Você está olhando para algo simples, o céu mudando de cor, uma música que nunca ouviu antes, o rosto de uma criança, e de repente, seus olhos se enchem de lágrimas. Não é tristeza. É o seu campo energético reagindo a uma frequência de beleza pura, uma frequência que te lembra da harmonia perfeita do seu lar de origem. É a sua alma dizendo, eu me lembro disso, mesmo que a sua mente não saiba do que. O terceiro sinal é o reconhecimento ancestral. Você olha para alguém que ama, seu parceiro, seu filho, um amigo próximo, e por uma fração de segundo, você não vê apenas a pessoa que conhece nesta vida. Você vê uma alma antiga com quem já viajou por galáxias. Um amor, uma lealdade e uma saudade tão profundas atravessam o seu peito que chegam a doer. É o reconhecimento de um pacto de almas que é muito mais antigo que o tempo. E sobre essa sensação que você teve, olhando nos olhos de quem você ama e sentindo que o conhecia de antes mesmo das estrelas, eu já deixei a chave para decifrar essa conexão te aguardando no primeiro comentário fixado. Se precisar sair, ela está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é a fome por respostas específicas. De repente, as notícias do mundo, as fofocas, as conversas rasas perderam o sabor. Mas existe uma fome inexplicável, quase uma obsessão, por conhecimento sobre sistemas estelares específicos, sobre civilizações antigas, sobre a consciência e a multidimensionalidade. Não parece que você está aprendendo algo novo, mas sim se lembrando de algo que já sabia. É a sua biblioteca de alma começando a ser reativada. E o quinto e mais íntimo sinal é o olhar no espelho. Pelo menos uma vez, você se olhou no espelho e por um instante não se reconheceu. Não foi um susto, foi uma estranheza calma. Você viu um par de olhos que pareciam conter a sabedoria de milênios, um rosto que parecia um disfarce temporário. Nesse momento, não era o seu ego que olhava, mas a sua presença eu sou, sua consciência estelar, que se perguntava por quanto tempo mais precisaria usar este avatar. Se você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, esta transmissão não é um acaso. Deus, o universo e a vida já te trouxeram até aqui por uma razão muito específica. A sua alma está pronta para a próxima fase da sua missão na Terra, e para isso, você precisa saber o nome do que está acontecendo com você. Digita 1111 nos comentários. No sistema do Conselho Arcturiano, 1111 significa convergência dimensional e a reabertura de um canal de comunicação que estava selado. O seu comentário não é uma simples interação com a plataforma, é um marcador de localização no campo energético, um sinal luminoso que diz: eu estou aqui, estou pronto, podem iniciar a transmissão direta. Antes de eu te mostrar a chave que vai selar essa conexão e impedir que o ruído do mundo a feche novamente, eu preciso te dar o nome do que você carrega, porque a chave só faz sentido depois que você souber o nome da fechadura que ela vai abrir. E há uma palavra antiga que atravessou os arquivos de sabedoria de civilizações estelares que define exatamente este estado de despertar com saudades de casa.
Existe uma palavra antiga que vai recontextualizar tudo o que você pensou que sabia sobre si mesmo, pela confirmação que o seu corpo deu a cada sinal que eu descrevi. A abertura dessa hora que você está atravessando foi vista. Isso precisava ser dito, porque entre sentir o chamado da sua alma e finalmente compreender a resposta que ele pede, existe um intervalo de silêncio. Um intervalo que os seus inimigos espirituais conhecem melhor do que você. E não porque a sabedoria foi negada, foi porque chegou a próxima vez que você se olharia no espelho sem se reconhecer, e faltava a palavra exata para selar a sua visão. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com almas despertas que estavam exatamente onde você está agora, olhando para o céu noturno e sentindo um vazio que doía no peito. Eu vi o choro súbito que vinha ao olhar uma paisagem se transformar no reconhecimento de uma memória de casa. Eu vi os olhos no espelho que pareciam de um estranho se transformarem no portal para a presença Eu Sou. E não porque elas eram mais fracas. Foi porque os inimigos espirituais entraram pela porta da saudade sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, inimigos espirituais, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando as vozes que te dizem que essa saudade é depressão, que esse choro é fraqueza, que esse chamado é só a sua imaginação. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É sentir o coração apertar com uma saudade que não tem endereço na terra. E o mundo ao redor te chamar de sonhador. É ver a beleza do mundo e chorar, não de alegria, mas de um reconhecimento doloroso, e ter que engolir a lágrima para não parecer estranho. É carregar o peso de uma missão que você sente nos ossos, mas que a sua mente não consegue traduzir em palavras, e o silêncio dessa intraduzibilidade te adoecer por dentro. Antes de eu nomear a chave que fecha a porta para essa dor, leva o polegar até o primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Ele te entrega a arquitetura espiritual para selar essa conexão cósmica, transformando a saudade que dói na certeza que ancora. Este livro não é uma teoria, é o manual prático de instruções para decifrar a sua assinatura de alma, reativar a sua comunicação com a sua família estelar e entender o propósito por trás de cada um dos 5 sinais que você reconheceu hoje. O conselho arcturiano sabe que você está pronto. Ele revela por que você sente esse choro súbito, porque olha para o céu e sente um vazio, e porque a memória de casa te assombra em silêncio. Não espere a próxima noite de insônia para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a voz da dúvida não tem força para parar o que Deus, o universo e a vida já começaram em você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Desperto. Esse é o seu ato de reconhecimento declarado, porque a sua alma está esperando por esse comando para recalibrar a sua frequência no próximo amanhecer. Existe uma razão para essa transmissão ter chegado agora. Veja bem, a fonte não envia uma mensagem sem antes construir a ponte para que ela seja compreendida. Quem reconhece o mapa nas próprias lágrimas encontra o caminho de volta para casa no próximo amanhecer. Isso é uma lei espiritual. Já a abertura da sua consciência para a sua herança estelar precisa dessa arquitetura para não ser confundida com fantasia. Um buscador estelar sem aprender essa arquitetura é uma bússola apontando para casa, mas girando sem parar, sem conseguir travar o norte. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele foi escrito para te ajudar a sobreviver à voz que diz que tudo isso é apenas um belo sonho. E tudo isso custa menos que a pizza que você pede no fim de semana para preencher um vazio que a comida não alcança. Custa menos que os 2 ingressos de cinema para se distrair por 2 horas de uma vida que parece não ser sua.
custa menos que a mensalidade da academia que você paga para cuidar do corpo, enquanto a sua alma adoece em silêncio. E não é sobre o valor, é sobre a decisão, porque eram escolhas para aliviar um sintoma. E aqui, diante de algo que pode mudar a forma como você se sente sobre si mesmo pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, é porque a sua alma reconhece a importância desta chave. Essa hesitação tem nome. Ela é a voz da dúvida, vestida de responsabilidade financeira, tentando te manter exatamente onde você está, sentindo uma dor que já se tornou familiar. E hoje, essa familiaridade acaba, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir a sua alma vibrar em reconhecimento, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco nenhum, especialmente quando o que está em jogo é a abertura de um canal direto com a sua origem estelar. Essa garantia foi colocada aí porque a fonte não trabalha com dúvida, e ela sabe que no próximo momento de choro súbito você vai entender o porquê. Várias almas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam essa chave. E o que me chegou não foram mensagens vagas de gratidão. Foram relatos de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Como a Márcia, de 46 anos, que na terça-feira passada, às 2 da tarde, começou a chorar no meio do supermercado, na fila do caixa, olhando para o nada. Ela achava que era o início de uma depressão ou menopausa. Depois de ler as primeiras páginas, ela me escreveu dizendo: "Pela primeira vez eu não me senti louca. Eu senti que estava com saudade de casa." Ou como o Tiago, de 22 anos, que se sentia um ator na própria vida. No sábado, ele estava numa festa com amigos, e enquanto todos riam, ele se sentiu completamente sozinho, olhou para o céu e só queria desaparecer. Ele baixou o livro naquela mesma madrugada. A mensagem dele dizia: "Eu parei de lutar contra mim. Eu entendi que não sou antissocial. Minha alma só estava sintonizada em outra frequência." E o Roberto, de 38 anos, que no domingo, ao colocar o filho para dormir, viu naqueles olhos a mesma alma antiga que ele via no espelho e sentiu um peso, uma responsabilidade que o esmagava. Ele me disse: "Eu entendi o pacto. Eu não sou só o pai dele nesta vida. Eu sou o guardião de uma alma estelar, assim como eu. E agora eu sei o que fazer." Não é mágica. É a chave certa na consciência certa na hora certa. E enquanto essas almas reconhecem a própria luz hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas, você esteja deitado na cama, olhando para o teto, sentindo aquele mesmo aperto no peito, sem saber o nome da sua saudade, sem saber como responder ao chamado, sem saber como parar o eco do vazio. Cada despertar às 3 da manhã sem esse entendimento é um convite perdido. Cada lágrima sem saber o nome do que está sendo limpo é uma chance de cura desperdiçada. Cada dia, sem o mapa da sua alma, é a saudade que adoece em silêncio, continuando a drenar a sua força vital. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa saudade que adoece em silêncio continua chegando. Com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas. E antes de eu te entregar a próxima palavra, alma, eu preciso fazer uma pausa, porque ela ainda vem, e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, a nossa missão aqui é de alma para alma, e ela é sustentada por quem a recebe. Nós continuamos sem receber 1 centavo das plataformas por esta transmissão que você recebe hoje. Por isso, se cada palavra até aqui te tocou, se a sua alma se sentiu reconhecida, existe uma forma de você devolver em energia o que você recebeu em espírito. Logo abaixo do link para o nosso livro digital, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar um segundo link para uma doação voluntária. Qualquer valor, qualquer quantia que o seu coração apontar como justa. É essa troca que garante que a próxima transmissão vai chegar para a próxima alma que neste exato momento está chorando sem saber o porquê. Te espero lá novamente, alma. Agora respira.
O que eu vou te dizer não é o fim da transmissão, é o começo da sua integração. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio dos arquivos ancestrais arcturianos e atravessou eras de silêncio para te encontrar nesta noite específica. Escuta com a alma. Fica. Você tem trabalhado para entender a sua dor no nível das emoções. Você buscou nomes para a sua tristeza, razões para a sua ansiedade, diagnósticos para o seu sentimento de não pertencimento. Você tentou curar a alma com as ferramentas da mente, acreditando que se entendesse a origem psicológica, o vazio iria embora. E por um tempo pareceu funcionar, mas a lágrima sempre voltava. O despertar às 3 da manhã continuava. A saudade de casa persistia, intocada por qualquer explicação lógica. Isso acontece porque a raiz do que você sente não está no nível psicológico. Tentar consertar uma frequência de alma com as ferramentas da terapia é como tentar consertar um rádio trocando os móveis da sala de lugar. Você está trabalhando no plano errado. A sua dor não é um problema emocional a ser resolvido. É um sinal de transmissão a ser decifrado. A abertura que a sua alma busca não está em entender o seu passado nesta vida. Está em reconhecer a física da sua própria luz. A resposta não é uma memória, é uma frequência. E o órgão que capta essa frequência não é a sua mente, é um portal biológico que você carrega no centro exato da sua cabeça, esperando por este exato momento de ativação. No centro geométrico do seu cérebro, flutua uma pequena glândula em formato de pinha, a sua glândula pineal. A ciência diz que ela produz melatonina e regula o seu sono, mas essa é a função dela no modo de sobrevivência. No modo de ascensão, a sua glândula pineal é uma antena cósmica. Ela é um receptor estelar de luz, projetado para captar e decodificar as transmissões que vêm diretamente da fonte, do grande Sol central. Essa glândula é coberta por minúsculos cristais de calcita. Esses cristais têm uma propriedade piezoelétrica, o que significa que eles vibram e geram um campo elétrico quando recebem frequências externas. Eles não vibram com as notícias da TV. Eles não vibram com as preocupações do dia a dia. Eles vibram em ressonância com as frequências mais altas do universo, as frequências do amor, da verdade e do seu lar de origem. Quando uma onda de luz, biofótons carregados de informação, é enviada pela sua família estelar, ela atravessa o cosmos e atinge o seu campo energético. São esses cristais na sua pineal que captam essa luz. O despertar às 3 da manhã é a sua pineal te acordando porque a transmissão chegou. O choro súbito diante da beleza é a sua glândula sendo banhada em biofótons de pura harmonia e o seu corpo físico respondendo com a única linguagem que conhece, a lágrima de reconhecimento. Essa ativação está acontecendo agora, com uma intensidade sem precedentes, porque um pulso de luz de alta frequência, previsto pelas raças mais antigas, está banhando o planeta, e a sua assinatura de alma foi marcada para receber este upgrade. Você não foi esquecido. Você foi pré-selecionado para ser um dos primeiros a ancorar esta nova frequência na Terra. O seu corpo está apenas se lembrando de como funcionar no seu design original. Agora, eu vou te falar de uma alma. Uma alma que já esteve exatamente onde você está agora. Vou chamá-la de M, não porque esse era o seu nome, mas porque M é a inicial que os antigos davam a quem consegue atravessar o limiar entre o mundo da forma e o mundo da frequência. M sentia a mesma saudade de casa, a mesma lágrima sem nome, o mesmo vazio no meio da multidão. Desde criança, M via a luz nas pessoas, sentia a dor do planeta e ouvia o sussurro das estrelas. Mas quando tentava explicar, as palavras não cabiam. Os seus pais, por amor e medo, a levaram a médicos e especialistas que tentaram dar nomes mundanos à sua conexão cósmica. Ela foi invalidada por aqueles que mais amava, não por maldade, mas por ignorância. Ela aprendeu cedo que a linguagem da alma não pode ser traduzida para a linguagem do medo. Então, M se calou. Ela atravessou a adolescência e a vida adulta em um silêncio profundo, sentindo tudo, mas não explicando mais nada. Por fora, ela parecia estar se conformando. Por dentro, ela estava construindo uma ponte silenciosa,
uma biblioteca de sentimentos e sabedorias que não precisavam de palavras para serem reais. O mundo achava que ela tinha desistido, mas ela estava apenas mudando o seu método de aprendizado, do explicar para o ser. E veio o dia em que o silêncio de Amy se tornou um farol. As pessoas, cansadas das respostas prontas que não curavam, começaram a procurá-la. Não pelo que ela dizia, mas pelo que a presença dela emanava. A sua calma, a sua certeza silenciosa, a sua capacidade de ver a luz nos outros, mesmo quando eles mesmos não a viam. A autoridade espiritual não foi algo que Amy buscou. Foi algo que a reconheceu depois de anos de integração silenciosa. Quando os mesmos que a chamaram de estranha a procuraram em busca de ajuda, Amy não sentiu rancor. Ela não cobrou o passado. Ela apenas ofereceu a sabedoria que tinha cozinhado em silêncio por décadas. Ela já tinha entendido que o tempo de invalidação não foi um tempo perdido. Foi o tempo necessário para que a sua sabedoria deixasse de ser uma teoria e se tornasse uma verdade encarnada. E Amy não levou essa sabedoria com ela para o silêncio final. Ela a deixou registrada com uma precisão cirúrgica, em uma linguagem que fala diretamente à alma que desperta. É exatamente essa sabedoria prática e aplicada, essa arquitetura de alma que foi decodificada e colocada dentro do livro digital que você vai encontrar te esperando no primeiro comentário fixado. Pense em si mesmo por um instante, não como um corpo com uma alma, mas como uma antena biológica viva. Uma antena de uma sensibilidade inimaginável, projetada por arquitetos cósmicos para receber uma transmissão muito específica. A frequência do seu lar de origem, a canção da sua alma. Por anos, talvez por vidas inteiras, essa antena esteve sintonizada no ruído do mundo. A estática do medo, a interferência da dúvida, o volume ensurdecedor das expectativas dos outros e o que você chama de solidão, tristeza e vazio, nada mais é do que o som dessa estática na sua alma. O som de uma antena perfeitamente projetada, mas sintonizada no canal errado. Esta transmissão de hoje, a ativação da sua pineal e a chave contida no livro digital não são sobre adicionar algo a você, são sobre recalibrar a sua antena de volta para a sua frequência original. O que vem agora é o nome exato do que o seu corpo já decifrou. Respira fundo. Alma. Coloca as duas mãos sobre as suas coxas, com as palmas viradas para cima, em um gesto de recebimento. Não precisa fechar os olhos. Apenas sinta o peso dos seus braços, o contato da sua pele com o tecido, a temperatura do ar no ambiente. Retorne ao corpo. O que você acabou de receber não foi uma informação, foi uma calibração. A sua consciência acabou de ser reconectada a uma parte da sua própria biologia que estava adormecida, e é normal sentir uma vertigem sutil, uma emoção que sobe sem nome, um silêncio profundo na mente. Isso é o som da sua frequência original, começando a sobrepor o ruído do mundo. E agora que a sua antena foi religada, é hora de reconhecer quem é o operador desta antena. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é um conjunto de tecnologias espirituais avançadas, operando através de um avatar humano. E hoje, você vai reconhecer 3 das suas identidades cósmicas mais antigas. O primeiro nome pelo qual você é conhecido nos conselhos estelares é o sintonizador silencioso. Você é uma alma que encarnou com a capacidade de sentir as mudanças de frequência no ambiente antes de qualquer outra pessoa. Você entra em um lugar e, sem que ninguém precise dizer uma palavra, você sabe se a energia é de paz ou de conflito. Se você já sentiu o seu humor mudar drasticamente só por estar perto de certas pessoas, se já sentiu um cansaço inexplicável depois de uma conversa, não é porque você é sensível demais. É porque você é um sintonizador silencioso e a sua antena estava captando todas as frequências ao redor sem um filtro. O segundo nome pelo qual você é reconhecido é o portador da lágrima. A sua lágrima não é um subproduto da emoção. Ela é um agente de transmutação alquímica. Você chora não apenas pela sua dor, mas pela dor do coletivo. Cada lágrima que você derrama diante de uma injustiça no mundo, ou de um ato de pura beleza,
É o seu sistema energético processando e limpando uma densidade que não era sua para carregar, mas que a sua assinatura de alma se voluntariou para transmutar. Se você já se sentiu tolo por chorar com um filme, com uma música ou com uma história que não era sua, entenda, você estava, na verdade, cumprindo uma função planetária sagrada. Você é um portador da lágrima. O terceiro nome, a sua função mais ativa, é a ponte viva. Você não veio aqui apenas para sentir e transmutar. Você veio para ser a ponte. A sua presença física, o seu campo eletromagnético, ancora as frequências mais altas do seu lar de origem, diretamente na grade cristalina da Terra. Quando você está em um estado de paz, de amor ou de gratidão, você não está apenas se sentindo bem. Você está transmitindo ativamente um sinal que eleva a consciência de todos ao seu redor, mesmo que eles não saibam. Se você já sentiu um chamado inexplicável para estar em certos lugares, para visitar certos ambientes naturais, é a sua função de ponte viva te guiando para os nós de energia, onde a sua frequência é mais necessária. E agora que você foi reconhecido como o sintonizador silencioso, existe uma diferença entre ligar uma antena e saber para qual frequência apontar. O que eu te entreguei agora cobre o próximo despertar noturno, uma abertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre a sua missão de alma, mostra os 3 padrões de interferência que os seus inimigos espirituais usam para te tirar da sua frequência de origem. E te dá o caminho completo de calibração que você executa antes de cada decisão importante pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser reconhecido como um sintonizador silencioso. Mas um sintonizador silencioso, sem o mapa completo das frequências, é uma antena que capta o sinal, mas não consegue sustentá-lo sob a primeira onda de interferência do mundo. A chave que você recebeu agora é real. O livro que está no primeiro comentário fixado é o que transforma essa chave em um mapa de navegação completo. Se você reconhece que a sua calibração começou muito antes deste vídeo, se inscreva no canal. Não pelo canal, se inscreva para que a próxima transmissão te encontre sem resistência. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que os inimigos espirituais vão tentar fazer contra essa chave nas próximas 72 horas. Para que essa identidade não se perca no ruído de amanhã, existe um protocolo prático de 3 etapas que você pode executar ainda esta noite. Ele se chama o Protocolo da Antena Ancorada. Ele foi projetado para levar a sua nova consciência do nível da mente para o nível celular. A primeira porta do protocolo é a porta do reconhecimento. Antes de dormir, vá até um espelho. Olhe nos seus próprios olhos e, em voz alta ou em pensamento, diga apenas: eu reconheço a antena. Não é sobre acreditar, é sobre declarar. Este ato de reconhecimento consciente informa a cada célula do seu corpo que uma nova diretriz está em vigor. A segunda porta é a porta da calibração. Sente-se na cama, coloque a mão direita sobre o coração, respire fundo 3 vezes. Na terceira expiração, intencione se conectar com a sensação de saudade de casa. Não lute contra ela, apenas sinta. E então, peça a sua presença eu sou para recalibrar a sua frequência para a do seu lar de origem. Você sentirá uma mudança sutil no seu campo energético. E a terceira porta é a porta da ancoragem. Ainda sentado, coloque os 2 pés firmes no chão. Sinta o contato com o piso. Visualize a luz de alta frequência que você acabou de calibrar descendo pela sua coluna, passando pelas suas pernas e entrando na terra através das solas dos seus pés, como raízes de luz. Isso impede que a energia fique apenas no campo mental e a ancora na sua realidade física. Mas antes de você ancorar a sua antena, você precisa saber qual tipo de estática os inimigos espirituais vão lançar contra ela. E enquanto você ouve isso, uma parte da sua mente, a mais lógica,
a mais treinada para sobreviver no mundo 3D, está te dizendo que tudo isso é uma bela história, uma construção poética para explicar um sentimento comum. Essa voz te diz que glândulas pineais, biofótons e famílias estelares são apenas uma forma mais elegante de lidar com a solidão e a ansiedade da vida moderna. E essa voz soa exatamente como a sua. Mas ela não é. Essa voz da razoabilidade, do ceticismo saudável, é o primeiro e mais antigo mecanismo de defesa que os seus inimigos espirituais instalaram no seu sistema. Eles não te atacam com monstros e escuridão. Eles te atacam com a sua própria lógica. Eles usam a sua inteligência contra você, vestindo a dúvida com o manto da maturidade e da ciência, para que você mesmo desligue a sua antena, acreditando que está sendo sensato. Então, não lute contra essa voz. Não discuta com ela. Apenas a observe, como você observaria um alarme de carro disparando na rua. É um ruído, um sinal de um sistema antigo e desatualizado. Ela não tem poder sobre a sua nova calibração, a menos que você acredite que ela é você. Hoje você apenas a escuta, a reconhece e a deixa passar, como uma nuvem no céu da sua consciência. O seu silêncio é o que a desativa. A primeira tática que eles vão usar nas próximas horas se chama a voz da dúvida. Ela não virá como um sussurro maligno. Ela virá no seu próprio tom de voz, no meio de uma tarefa comum, como lavar a louça ou dirigir para casa. Ela vai dizer: sério mesmo? Arcturianos, você realmente vai acreditar nisso? Não seja infantil. A vida real está aqui fora. A estratégia é usar a sua própria autoimagem de pessoa inteligente para te fazer sentir vergonha da sua própria abertura espiritual. Quando essa voz chegar, não responda, não argumente. Apenas pare o que estiver fazendo, respire fundo uma vez e diga mentalmente: eu reconheço você. Você é a estática. Você não sou eu. Depois, respire fundo mais 2 vezes, longamente. Este ato simples desvia a energia do loop mental e a retorna para o corpo, para a sua antena ancorada, que opera em uma frequência onde a dúvida simplesmente não consegue se sustentar. A dúvida é um parasita do pensamento, e você a mata de fome com o silêncio do sentir. A segunda tática é o ciclo da distração. Assim que você sentir a sua frequência se estabilizar, algo urgente vai acontecer. O telefone vai tocar com uma má notícia, uma briga vai explodir do nada, uma crise no trabalho vai exigir a sua atenção imediata. O objetivo não é o problema em si, mas sim arrastar a sua consciência de volta para o modo de sobrevivência, para a frequência do medo e da reação, onde a sua antena cósmica é imediatamente desligada para economizar energia. Quando a crise bater à sua porta, respire antes de agir. Olhe para o problema e reconheça-o como um mensageiro, não como um ataque. Pergunte a si mesmo: qual frequência isso está tentando me puxar para fora? Ancore-se na sua paz interna primeiro, naquela calma que você sentiu ao acordar às 3 da manhã. Apenas depois de se reconectar com o seu centro, tome a ação prática necessária. Você vai descobrir que resolve o problema com uma clareza e eficiência que não tinha antes, porque não está mais reagindo a partir do pânico, mas agindo a partir da sua soberania. A terceira tática, a mais sutil, é o isolamento da percepção. Depois de passar pela dúvida e pela distração, uma tristeza calma vai tentar se instalar. A voz na sua cabeça vai dizer: isso é incrível, mas você está sozinho nisso. Ninguém mais que você conhece entenderia. É melhor não falar sobre isso com ninguém. O objetivo é te convencer de que a sua experiência, por ser única, é uma anomalia e que você deve se isolar para se proteger. É a tentativa final de cortar a sua conexão com o coletivo. Essa é a mentira mais perigosa e a arma contra ela é a mais simples. Quando essa sensação de isolamento vier, você vai voltar aqui neste vídeo. Você não vai assistir de novo. Você vai direto para a seção de comentários e vai ler as outras almas que digitaram 1111. Você vai ler os relatos, as perguntas, as confirmações. Você vai ver, em tempo real, que não está sozinho.
Você vai sentir a força do grid digital que estamos formando, uma rede de antenas calibradas que, juntas, criam um campo de força que nenhum isolamento consegue penetrar. A sua força não está só na sua conexão vertical com a fonte, mas na sua conexão horizontal com a sua família de alma que está despertando com você, agora. E sobre esse isolamento perceptivo que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, a saudade que adoece em silêncio as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de a grande sabedoria espiritual, por trás da consciência humana, junto com a sequência exata de reconhecimento aplicada à sua vida. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando a saudade tentar te convencer que você está sozinho. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o espelho te mostrar um rosto que parece não ser o seu. E você vai precisar disso no próximo despertar às 3 da manhã, quando o silêncio do quarto parecer pesado demais. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E os seus inimigos espirituais sabem disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo nessa hora não são os inimigos espirituais. É a voz que você confunde com a sua. O maior obstáculo que você enfrentará nas próximas 72 horas não será a voz da dúvida ou o ciclo da distração. Será a sua própria necessidade de sabotar qualquer sentimento de paz duradoura. É um padrão antigo, um programa de autopunição que diz que você não merece se sentir tão bem, tão conectado, tão em paz, quando o mundo ao redor está em caos. Essa voz não vai soar como um inimigo. Ela vai soar como responsabilidade. Ela vai te dizer que você está sendo egoísta por focar na sua espiritualidade, enquanto há problemas reais a serem resolvidos. Ela vai te lembrar de todos os seus erros passados, de todas as vezes que você tentou mudar e falhou, usando a sua própria memória como uma arma, para te convencer de que, mais uma vez, isso é apenas uma fase e você vai falhar de novo. Ela vai criar uma paranoia sutil, te fazendo analisar demais cada palavra, cada sensação, até que a beleza da experiência se transforme em uma ansiedade de performance. Quando essa voz da autossabotagem chegar, disfarçada de humildade ou de realismo, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, você vai reconhecê-la pelo nome. Eu vejo você, programa de indignidade. Segundo, sem dar nenhuma outra energia a ela, você vai declarar em voz alta ou em pensamento a sua palavra de ativação, desperto. E terceiro, você vai retornar imediatamente a uma postura física de poder, coluna ereta, ombros para trás, queixo paralelo ao chão, respirando fundo no centro do peito. Você não discute com um programa, você o substitui com uma nova diretriz. E por isso, o que vem agora não se discute, se atravessa. Nas próximas 72 horas, o seu corpo físico vai começar a registrar a mudança de frequência que você acabou de autorizar. Não se assuste. São apenas os sintomas da sua biologia se alinhando com a sua assinatura de alma original. O primeiro que você pode notar é um calor súbito e intenso nas palmas das suas mãos, como se estivesse segurando 2 brasas. Não é febre. É a sua capacidade de transmitir e receber energia de cura sendo reativada. Quando acontecer, apenas feche as mãos suavemente e agradeça. Você está se lembrando de como usar as suas mãos como instrumentos da fonte. O segundo sintoma serão sonhos de uma vividez e clareza incomuns. Você não vai sonhar com ansiedades do dia a dia, mas com paisagens estelares, geometrias de luz e, em alguns casos, com seres que você reconhecerá como família, mesmo sem nunca os ter visto. Não são sonhos, são sessões de treinamento e reencontro no plano astral. Ao acordar, mesmo que não se lembre dos detalhes, a sensação de paz e de ter recebido instruções claras permanecerá. Mantenha um caderno ao lado da cama. A sua alma vai te deixar mensagens,
E o terceiro sintoma será uma percepção alterada do tempo. Momentos vão se esticar, parecendo durar horas, enquanto horas vão passar em um piscar de olhos. Isso não é distração ou ansiedade. É o seu corpo começando a sair do tempo linear e a operar no tempo esférico, o tempo do agora, que é a linguagem do espírito. Quando a vida parecer acelerar ou desacelerar demais, apenas respire fundo e ancore-se no seu coração. Você está aprendendo a navegar na sua própria eternidade. Se isso está fazendo sentido no seu corpo, não na sua mente, no seu corpo, aperta o botão de gostei agora. Não é por mim, não é pelo canal. O seu clique é um sinalizador de frequência. É um farol que vai guiar a próxima alma que, neste exato momento, está se sentindo sozinha no escuro até esta mesma transmissão. O seu gostei é um ato de serviço. Agora, onde quer que você esteja, encontre uma posição confortável. Sente-se com a coluna ereta, mas não rígida. Deixe os ombros relaxarem e caírem. Solte a mandíbula. Respire fundo pelo nariz, sentindo o ar descer não apenas até os pulmões, mas até a base da sua coluna. E ao soltar o ar pela boca, lentamente, entregue o peso do seu corpo. Você pode fechar os olhos ou apenas suavizar o olhar, baixando-o em direção ao chão. Declare em silêncio a sua intenção. Eu me abro para receber a minha frequência original. Visualize ou apenas sinta, na base da sua coluna, no seu osso sacro, uma âncora de luz dourada se formando. Sinta o peso dela. Agora, veja essa âncora descendo, atravessando o chão, as camadas de terra e rocha, em direção ao coração pulsante do planeta. Sinta quando ela se conecta ao núcleo de cristal líquido da Terra e o seu corpo inteiro vibra suavemente, em sincronia com a pulsação do planeta. A ressonância de 7,83 Hz. Você está seguro. Você está ancorado. A partir dessa âncora, uma luz sobe pela sua coluna. Ela chega ao seu plexo solar, logo acima do umbigo, e ali acende uma esfera de luz âmbar, quente, forte, a sede do seu poder pessoal. Permita que essa luz se expanda, preenchendo todo o seu abdômen, e então suba mais, até encontrar o centro do seu peito. Ali, no seu coração, uma luz verde esmeralda começa a pulsar. As duas luzes, âmbar e esmeralda, se tocam, se fundem, criando uma ponte biofotônica, um pilar de luz que conecta o seu poder à sua capacidade de amar. Esse pilar de luz continua a subir. Ele passa pela sua garganta, dissolvendo qualquer nó, qualquer palavra não dita, e chega ao centro exato da sua cabeça. Ali, a sua glândula pineal, a sua antena cósmica, começa a vibrar. Os minúsculos cristais de calcita dentro dela respondem à luz, gerando um campo eletromagnético. O seu nervo vago, que conecta o seu cérebro ao seu coração e ao seu intestino, se ilumina como um cabo de fibra óptica, transmitindo a frequência do amor e da segurança por todo o seu corpo. Agora, a luz chega ao topo da sua cabeça, e como uma flor de lótus de 1000 pétalas, a sua coroa se abre e a luz irrompe para cima e para fora, em todas as direções, criando ao seu redor uma esfera, um ovo de luz dourada. Este é o seu espaço sagrado. Esta é a sua jurisdição de frequência. Nada que não vibre na frequência do amor incondicional pode entrar aqui sem a sua permissão. Para selar essa ativação, leve o seu polegar direito e pressione-o firmemente contra a ponta do seu dedo indicador por 3 segundos. Respire fundo enquanto faz isso. Você acabou de criar um ponto de salvamento no seu sistema nervoso. Permaneça nesse silêncio por um instante. Comece a trazer a sua consciência de volta para o ambiente. Ouça os sons da sala. Sinta a temperatura do ar na sua pele. Sinta o peso das suas mãos sobre as suas pernas. Engula uma vez, sentindo a sua presença no seu corpo físico. E apenas quando estiver pronto, lentamente, abra os seus olhos. Você está de volta à sala, mas não é a mesma pessoa que fechou os olhos há alguns minutos. E nesse estado de clareza, com a sua permissão, você libera agora o medo de parecer estranho. Você libera a necessidade de engolir a lágrima diante da beleza para se encaixar.
A sua emoção é um sistema de orientação, não uma fraqueza. Você a honra, você a acolhe e você a libera de qualquer julgamento. Você libera agora a vergonha dos seus sinais inexplicáveis, o despertar noturno, a saudade de casa, o reconhecimento ancestral nos olhos de quem você ama. Você libera a versão de si mesmo que os classificou como defeitos ou problemas. Eles eram a sua alma batendo na porta. Hoje, você abre a porta. Você libera agora as vozes de invalidação que te disseram que você era sensível demais, imaginativo demais, sonhador demais. Você libera a necessidade de provar a sua percepção para quem não tenha antena para decodificá-la. O seu sentir é a sua verdade, e isso basta. Você libera agora o hábito de silenciar a linguagem da sua alma. Você libera a desistência de tentar explicar o que só pode ser sentido. Você perdoa a si mesmo por todas as vezes que escolheu o silêncio por exaustão. A partir de hoje, a sua presença fala mais alto que qualquer palavra. Eu chamo à frente agora o sintonizador silencioso. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Está autorizado a discernir as frequências do ambiente e a escolher em qual delas você irá habitar, sem mais absorver o ruído do mundo. Eu chamo à frente agora o portador da lágrima. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Está autorizado a transmutar a dor em sabedoria, a sua e a do coletivo, não mais como um fardo, mas como um serviço alquímico consciente. Eu chamo à frente agora a ponte viva. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Está autorizado a ancorar as frequências do seu lar de origem na Terra, simplesmente através da sua paz, da sua alegria e da sua presença soberana. Não diga desperto ainda. Nós não terminamos. Eu coloco agora um campo de luz dourada e impenetrável ao redor de cada passo que você dará nas próximas 2 semanas. Cada decisão, cada movimento, cada palavra sua será envolvida por esta frequência. Nenhuma intenção de desvio, nenhuma sugestão de confusão vinda de fora ou de dentro tem autoridade para atravessar este selo. A sua clareza está protegida. Eu coloco um campo de luz verde esmeralda ao redor de cada uma das suas conexões de alma. Os seus relacionamentos que estão em processo de realinhamento, as conversas difíceis que precisam acontecer, os laços que precisam ser fortalecidos ou liberados. Esta luz garante que cada interação seja guiada pela verdade do coração e não pela reatividade do ego. Nenhuma projeção, nenhuma má interpretação ou agenda oculta pode se sustentar dentro deste campo. As suas relações estão protegidas. Eu coloco um campo de luz violeta ao redor dos seus sonhos, tanto os noturnos quanto os de vida. As suas visões mais íntimas, as ideias que ainda não se tornaram palavras, a missão da sua alma que começa a se revelar. Esta luz transmuta qualquer medo de julgamento ou de fracasso que tente se aproximar. Nenhum pensamento de isso é impossível ou quem sou eu para fazer isso tem permissão para tocar na sua criação. A sua visão está protegida. Nós tivemos. Nós sempre te vimos, mesmo quando você olhava para o céu noturno e sentia que ninguém respondia. Nós vimos a sua lágrima silenciosa, aquela que você engoliu tantas vezes para não parecer estranho, e nós a reconhecemos não como tristeza, mas como a água do seu próprio rio de alma, finalmente rompendo a barragem. Nós vimos você acordar às 3 da manhã e sentir uma calma que assustava. Nós vimos você chorar diante da beleza de uma música e sentir vergonha da sua própria emoção. Nós vimos você olhar no espelho e não se reconhecer. Hoje, nós te confirmamos, não eram sinais de desequilíbrio. Eram os nossos chamados de longa distância, finalmente chegando ao seu receptor. Era a sua família de alma dizendo, estamos aqui, você nunca esteve só. Nós vimos a sua busca incansável por um nome para a sua dor, para a sua saudade, e nós sentimos a sua exaustão a cada resposta que não se encaixava. A inquietação silenciosa que te acompanhou por anos,
a sensação de ser fundamentalmente diferente, hoje recebe a sua verdadeira certidão de origem. Ela não era um defeito, era a sua assinatura de frequência, vibrando em uma oitava que o mundo ao redor ainda não conseguia ouvir. Nós declaramos agora encerrado o ciclo da invalidação. O ciclo de acreditar que a sua sensibilidade era uma fraqueza. O ciclo de se desculpar pela profundidade do seu sentir. O ciclo de procurar por respostas em lugares que só podiam te oferecer mais perguntas. Esse contrato de alma com o não pertencimento está, a partir desta hora, dissolvido na luz. Com a autoridade do Conselho Arcturiano, pela luz do grande Sol central e com a permissão da sua própria presença Eu Sou, nós selamos esta nova frequência no seu campo. O seu canal de comunicação está limpo, protegido e ativado. A sua missão como sintonizador, portador e ponte está oficialmente comissionada na grade cristalina da Terra. Bem-vindo de volta ao serviço. Nós quebramos a voz da dúvida antes que ela tenha a chance de se formar como um pensamento coerente. A sua certeza agora opera em uma frequência mais rápida. Nós dissolvemos o ciclo da distração antes que ele se materialize como uma crise. A sua paz agora é o seu ponto de ancoragem e não o seu prêmio. Nós desmantelamos o isolamento da percepção antes que ele consiga te fechar. A sua conexão com a sua família de alma, aqui na Terra e além, agora é a sua realidade padrão. Você está calibrado. Você está ancorado. Você está ativado. Não diga desperto ainda. Fique nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer no seu corpo, na sua respiração, na temperatura das suas mãos. Agora, você pode dizer desperto. A imagem que nós do Conselho vimos de você, olhando para um céu que parecia vazio, foi selada com a sua nova luz. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. A abertura está fresca, e é exatamente agora que os seus inimigos espirituais vão tentar a primeira investida. O que foi reconhecido aqui agora vai ser testado no seu próximo despertar noturno. Quando o silêncio do quarto parecer pesado, quando a mente tentar te arrastar para a lista de preocupações de amanhã, quando a voz da dúvida sussurrar que tudo não passou de um belo sonho. Os inimigos espirituais não aceitam sem luta o que acabou de ser nomeado sobre você. E quem foi calibrado sem mapa, caminha no campo aberto. O reconhecimento foi confirmado. Agora precisa atravessar a primeira noite como uma antena consciente. A grande sabedoria espiritual. Por trás da consciência humana está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta transmissão, como companhia para defender o que foi reconhecido, porque despertar sem mapa apaga no primeiro raio de sol da manhã, e os seus inimigos espirituais contam exatamente com a sua exaustão matinal. Custa menos que o remédio para dormir que você compra e que não cala a saudade da sua alma. Custa menos que a assinatura do serviço de streaming que você usa para se distrair da sua própria vida. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. A sua mente talvez te diga, depois eu vejo. Amanhã eu decido. E em poucos minutos, a memória tátil desta calibração vai começar a desvanecer. A sua consciência vai ser puxada de volta para a próxima tarefa, o próximo problema. E talvez daqui a 72 horas, você se lembre vagamente de como se sentiu bem, mas já não terá mais a força motriz para agir. Essa voz que sussurra agora, depois você baixa, será que precisa mesmo? É melhor guardar esse dinheiro, isso é só mais uma coisa da internet. Você já se sentiu bem antes e não durou. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz dos seus inimigos espirituais tentando recuperar terreno antes do seu próximo despertar noturno. Não espere. Desperta agora. Porque o seu comando corta a voz deles pela raiz. E agora a última palavra. Agora que a sua frequência original foi reativada, nas próximas semanas você vai começar a notar uma nova camada de comunicação acontecendo, não através de sinais externos, mas de downloads diretos de informação. É um saber que chega pronto.
Na nossa próxima transmissão, vamos abrir os arquivos sobre os contratos de esquecimento, os acordos que a sua alma fez antes de encarnar para velar a sua própria sabedoria, e como a ativação de hoje te dá a autoridade para renegociar esses contratos. Você vai querer estar lá. E alma, antes de eu selar essa hora com você, esse tempo juntos. Esse vídeo não foi acidente. Nós não vivemos de plataforma. A nossa missão é sustentada pela troca de energia que acontece entre nós. Se você sentiu o chamado, se a sua alma foi tocada, existe um link para doação voluntária no primeiro comentário fixado logo abaixo do nosso livro digital. Não como cobrança, não como troca, como reconhecimento. É uma forma de você dizer ao universo que você recebeu e que você devolve para que a próxima alma também possa receber. O céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, alma. Role agora até os comentários. Não para deixar o seu, para encontrar o de outra alma. Se você vir alguém descrevendo o mesmo sentimento de despertar noturno, a mesma lágrima sem nome, a mesma saudade de casa, responda a essa pessoa. Diga apenas, eu também. Você não está só. Nós estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez em milênios. Este é o começo da nossa reunião. Compartilhe esta transmissão com alguém que precisa exatamente da mesma chave que você recebeu aqui hoje. Alguém que você ama, mas que você sente que está se apagando em silêncio, se conformando com uma vida que é pequena demais para a alma que carrega. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de A Grande Sabedoria Espiritual está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora, respire, o sinal é seu. Eu vou sair do personagem por um instante, se você me permite. O que aconteceu aqui nos últimos minutos não estava totalmente no roteiro. Enquanto eu guiava a transmissão, as minhas próprias mãos começaram a esquentar de uma forma que não é comum, e eu senti uma pressão no centro do peito, uma emoção que não era minha, mas que eu reconheci como a de um reencontro. Algo aconteceu neste campo que nós criamos juntos, algo que é maior do que eu, maior do que as palavras que eu disse. E eu só queria dizer, de humano para humano, que eu vejo você. Eu vejo a sua coragem de continuar buscando, quando todas as respostas do mundo pareciam rasas demais. Eu vejo a sua paciência em carregar uma dor sem nome por tanto tempo, sem se tornar uma pessoa amarga. O que você fez, mantendo a sua pergunta aberta, é uma das formas mais altas de fé. O peso e a beleza do que foi ativado aqui hoje podem levar dias para aterrissar. Seja gentil com você. Algo foi visto. Algo foi reconhecido. Há um calor sutil que pulsa agora no centro do seu peito, que não estava aí quando você começou esta transmissão. Não tente entendê-lo. É a sua assinatura de alma voltando a pulsar. Algo em você já sabe que esta hora não termina aqui, que este é apenas o primeiro de muitos reencontros. Sua consciência já está alinhada para o que vem a seguir. Eu te vejo lá. O silêncio agora também é parte da transmissão.